Você sabia que existe um livro antigo, cheio de anjos caídos, gigantes e profecias impressionantes, que foi lido pelos primeiros cristãos, mas ficou fora da maioria das Bíblias que conhecemos hoje? Um livro que promete revelar os segredos do céu e da terra. Hoje, vamos desvendar os mistérios do livro de Enoque. Quem foi Enoque? A Bíblia menciona ele de forma breve no Gênesis, dizendo que ele andou com Deus e depois desapareceu, porque Deus o levou. Mas o livro de Enoque conta a história completa. Uma jornada fantástica através dos céus, onde ele se torna um escriba divino, registrando segredos cósmicos que a humanidade nunca deveria conhecer. Prepare-se para uma viagem a um passado esquecido. Um texto que influenciou profundamente o judaísmo e o cristianismo primitivo, mas que por séculos permaneceu envolto em mistério. A parte mais famosa e chocante do livro é a história dos anjos vigilantes. Liderados por um anjo chamado Shemiasá, um grupo de 200 anjos desceu dos céus e pousou no Monte Hermon. Eles fizeram um pacto terrível: tomariam esposas entre as filhas dos homens. Essa união profana não só quebrou uma lei divina, mas também trouxe consequências devastadoras para a terra. Esses anjos, incluindo outro líder chamado Azazel, ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos. Azazel, por exemplo, ensinou a fazer espadas, facas, escudos e armaduras, espalhando a guerra pelo mundo. Ele também ensinou sobre cosméticos, o uso de maquiagem e pedras preciosas, o que o livro associa à vaidade e à corrupção. Outros anjos ensinaram sobre feitiçaria, encantamentos e a observação das estrelas para fins de adivinhação. A consequência mais monstruosa dessa união foram seus filhos, os Nefilim, gigantes poderosos e vorazes que, segundo o livro, devoraram toda a produção humana. Quando isso não foi suficiente, eles começaram a devorar os próprios homens e até uns aos outros. A terra gritou, clamando por justiça por causa da violência e do caos que se espalharam. Essa narrativa sombria dos anjos caídos e dos gigantes Nefilim oferece uma explicação para a origem do mal e da corrupção no mundo, e é a razão pela qual Deus decide enviar o grande dilúvio. É uma história que expande de forma dramática os poucos versos sobre os filhos de Deus, encontrados no capítulo 6 do Gênesis. Após testemunhar a corrupção na terra, Enoque é levado numa jornada visionária pelos céus. É aqui que o livro se torna uma verdadeira obra de ficção científica antiga. Guiado por anjos como Uriel, Enoque viaja por 7 céus diferentes. Ele vê os lugares de castigo preparados para os anjos rebeldes, descritos como prisões de fogo e escuridão, onde eles aguardam o julgamento final. Essa visão do inferno como um lugar de punição para anjos caídos influenciou muito a imaginação religiosa posterior. Mas Enoque não vê apenas o castigo, ele também contempla a estrutura do universo. O chamado livro astronômico, uma das seções do livro de Enoque, é basicamente um manual de cosmologia. Ele descreve detalhadamente o movimento do Sol, da Lua e das estrelas através de portais celestiais. Apresenta um calendário solar de 364 dias, que era muito preciso para a época e contrastava com o calendário lunar usado por muitos grupos judaicos. Essas viagens celestiais mostram um universo ordenado e governado por leis divinas, onde cada astro tem seu curso definido. Para o povo daquela época, isso não era apenas ciência, era a prova da majestade e do controle absoluto de Deus sobre toda a criação. Enoque se torna um mensageiro que traz de volta à humanidade um vislumbre da ordem divina por trás do caos aparente do mundo. Mas as revelações de Enoque não param na cosmologia. O livro está repleto de profecias sobre o futuro, e é aqui que encontramos algumas das conexões mais surpreendentes com o Novo Testamento. Numa seção conhecida como as Parábolas de Enoque, surge uma figura messiânica misteriosa, chamada de Filho do Homem, o eleito e o justo. Este personagem é descrito como alguém que existe desde antes da criação do mundo, sentado ao lado de Deus em um trono de glória. Ele virá no fim dos tempos para julgar os reis e os poderosos da terra, para vindicar os justos e estabelecer um novo céu e uma nova terra. Soa familiar. As semelhanças com a forma como Jesus é descrito nos evangelhos são impressionantes. Títulos como Filho do Homem são usados dezenas de vezes por Jesus para se referir a si mesmo. Essa conexão não é apenas uma coincidência.
O livro de Enoque era amplamente conhecido e respeitado nos tempos de Jesus e dos apóstolos. A prova mais direta disso está na própria Bíblia, na pequena epístola de Judas. Judas cita diretamente uma profecia do livro de Enoque, capítulo 1, verso 9, para alertar sobre os falsos mestres. Isso mostra que, para os primeiros cristãos, Enoque era considerado uma fonte profética legítima. A figura do Filho do Homem em Enoque fornece um pano de fundo crucial para entendermos o que esse título significava para a audiência de Jesus. Então, se o livro de Enoque era tão importante e até citado na Bíblia, por que ele não está na maioria das nossas Bíblias hoje? Essa é uma pergunta complexa. À medida que o cristianismo se formalizava, nos séculos seguintes houve um grande debate sobre quais livros deveriam ser considerados escritura sagrada. O livro de Enoque, com suas histórias fantásticas de anjos e cosmologia detalhada, começou a ser visto com desconfiança por algumas figuras influentes, como Santo Agostinho. A preocupação era que o livro pudesse levar a interpretações estranhas, ou que sua autoria não pudesse ser confirmada. Gradualmente, ele foi sendo deixado de lado na maior parte do mundo cristão e judaico. Por mais de 1000 anos, o livro foi considerado perdido no Ocidente. Apenas fragmentos em grego e latim eram conhecidos. Mas ele nunca desapareceu completamente. A Igreja Ortodoxa Etíope, uma das mais antigas comunidades cristãs do mundo, sempre o considerou parte de seu cânone bíblico oficial. Eles preservaram o texto completo em sua língua antiga, o Ge'ez. Foi somente em 1773 que o explorador escocês James Bruce trouxe 3 cópias do manuscrito etíope para a Europa. A redescoberta e a tradução do livro de Enoque no século XIX causaram uma verdadeira revolução nos estudos bíblicos, abrindo uma janela para o vibrante mundo de ideias que existia entre o Antigo e o Novo Testamento. Ao final, o livro de Enoque é muito mais do que apenas uma curiosidade antiga. É uma peça fundamental do quebra-cabeça para entender o desenvolvimento do pensamento religioso judaico e cristão. Suas ideias sobre anjos, demônios, o Messias e o juízo final moldaram as crenças de milhões de pessoas por séculos, mesmo que de forma indireta. Embora não faça parte do cânone para a maioria, seu legado perdura. Ele nos lembra que o mundo espiritual dos antigos era complexo, fascinante e cheio de histórias que continuam a nos cativar até hoje. Espero que esta jornada pelos segredos do livro de Enoque tenha sido tão intrigante para você quanto é para mim. Se você gostou de desvendar este mistério, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações. Obrigado por assistir e até a próxima!